Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marluce, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim falar pra vocês sobre o livro Jardim das Borboletas. Então vamos lá? Bem, já aviso aqui que Jardim das Borboletas não é um livro para menores de 18 anos. Não só pela questão do sexo, mas pela questão da violência. E também quem pode ter gatilhos, né? Então não aconselho qualquer pessoa a ler, porque tem violência, tem estupro. Então quem tá ali, quem se sente sensível a esse assunto, eu não recomendo ler esse livro. Tá bom? Então, peço para você deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo para todo mundo, tá bom? Se inscreva também se você não é inscrito. Então, vamos lá falar sobre esse livro. Esse livro é um thriller. E esse livro eu já queria ler, gente, já tinha muito tempo. Mas sempre, ou ele estava esgotado, ou ele estava muito caro. Então, eu sempre deixei passar. E aí, um dia eu vi que ele estava no Kindle Unlimited ali, olhando ali, né, os livros do Kindle Unlimited. Eu vi que ele estava ali, então, com certeza, não perdi tempo. Fui lá, baixei o livro. Já tem um segundo também, que também está no Kindle Unlimited, já baixei também. E comecei a ler. Eu só não terminei ele antes, gente, porque eu tive que dar uma pausa nele para ler um livro de parceria, porque senão eu teria lido ele muito rápido, porque é uma leitura que te prende muito. Então, o livro começa ali com a Maia, que ela está sendo interrogada, e ali ela começa a contar a história desse jardim, de como ela foi parar nesse jardim. E, bem, esse jardim, ele perto de uma mansão, existia um jardim. E tinha um cara ali que cuidava desse jardim, que era chamado de jardineiro. As meninas chamavam de jardineiro. E o que que ele fazia? Ele sequestrava as meninas de entre 16 anos, de 16 anos, assim, mais ou menos, mas não era muito assim, nem era menor que 16 e não era mais de 18 ou 19 anos. E se ele não achava que a menina tinha 16 anos, ele preferia não arriscar e pegava uma mais velha. Então, nesse jardim, a Maia, né, conta lá de como aconteceu. Ela começa a contar da história dela, de que ela teve um jantar, assim, uma reunião, assim, de um cara, de um homem, e a temática dele era borboletas, e as meninas tinham que se vestir de borboleta e tudo mais, né? Restaurante servia eles. E, bem, depois desse momento, assim, que já teve um momento que ela teve um contato ali com o filho do cara, que ela já achou ele esquisito. Ela tava andando, assim, ela saiu, e ela foi surpreendida por eles e acordou nesse jardim e com uma mulher, né, com ela e tudo mais. E ela foi para um lugar lá para fazer, então, uma tatuagem. E a tatuagem era uma borboleta gigantesca, assim, nas costas, né, de cima até embaixo. Então, por isso, era Jardim das Borboletas. Todas as meninas que chegavam ali, ele fazia uma espécie, ele tatuava uma espécie de borboleta nelas, que achava que combinava com elas e tudo mais, e dava ali um nome para elas, né, um outro nome. E aí acontecia o primeiro ato do estupro. Todas elas aconteceu isso, ele fazia esse mesmo procedimento. E o livro em si todo, gente, é muito forte, assim, porque contava mesmo, assim, o que acontecia e tudo mais. As meninas ali, depois de uma certa idade, eu não sei se eu vou falar agora, gente, é spoiler. Porque eu também não sei se tem como eu falar desse livro sem dar spoiler, gente, porque é um livro tão detalhado que se eu não. Se eu falar pouco assim, eu acho que eu não vou conseguir passar a história do livro. Então, pode ser que tenha spoiler, tá? Então, assim. Se você tem interesse nesse livro, quer saber um pouco mais, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas pode ser que tenha spoiler. Então, várias coisas aconteciam nesse jardim. Tinha a questão de quando elas faziam 21 anos, era a idade máxima que elas viviam ali. Depois disso, ele fazia uma sessão de balsamento nelas e colocava elas numa vitrine. Isso aí, gente, colocava numa vitrine, assim, sabe? Pra ele passar e ficar olhando. E sempre que isso acontecia, as paredes desciam, as meninas estavam nos quartos, a parede descia, e quando subia, elas estavam lá. E todas elas vinham, assim, o que acontecia, ficava em exposição. As meninas que ele matava ficavam em exposição, assim, cada uma ali com as suas asas, com sua beleza, aquilo ali era o que ele gostava de fazer. E por isso, né, Jardim das Borboletas.
E ele, o filho dele mais velho, ele tinha um filho mais velho que também compactuava com aquilo tudo ali que estava fazendo. Só que o filho dele era um pouco mais agressivo. O filho dele tinha a. Ele podia pegar as meninas também para fazer esses atos assim. Só que ele fazia de uma forma mais bruta, a ponto de matar as meninas às vezes. E por mais que o pai dele desse uma lição nele, ele acabava fazendo as mesmas coisas, assim, ele se sentindo direito, porque ele acabava ajudando o pai a levar essas meninas pra lá. E ele se achava no direito de fazer essas coisas. A Maia sempre foi muito curiosa, então, e ela nunca. Ela sabia, assim, do que acontecia, mas ela fazia o possível para viver todos os anos delas ali até chegar aos 21, porque ela tinha uma esperança de sair dali antes disso acontecer. Então, entre todas as meninas que apareciam, que chegavam lá, tinha uma mulher que cozinhava, tinha uma mulher que ficava ali na ajuda delas ali, né? Acabava sendo, não como a mãe, mas é o que fazia ali quando elas chegavam ali, que ajudavam ela, que ficavam com ela ali naquele momento de tristeza e tudo mais. A Maia sempre gostava de ficar num penhasco. E um dia, ela lá no penhasco, ela viu do outro lado do vidro, assim, da estufa, o jardineiro com uma mulher e um filho. Então e o filho, né? Então ela deduziu que era a família dele. O cara era louco, gente. O jardineiro do lado da casa dele. E, gente, o jardineiro foi lá, falou com ela sobre isso, sobre o que ela viu. E assim, eles conversavam, assim, tudo mais. Mas sempre rolava o sexo depois, sempre rolava o estupro. E toda vez que isso acontecia, a Maia recitava Paul, que é uma coisa assim bem forte quando ela falava. Toda vez que ela falava de cada coisa que acontecia, assim, você via que as cenas eram cada vez mais fortes, assim. E um dia à noite, assim, ela tava lá com uma menina, que eu não vou lembrar o nome de todas as meninas, gente. E ela viu uma lanterna, assim. E quando ela viu, ela percebeu que era o filho mais novo do jardineiro. Então ela ficou aquilo, falo, não falo com ele, se não for, e se for um intruso. E aí, o que eu faço? E ela foi lá falar com ele, olha, acho que seu filho tá lá no jardim. E ele encontra com o filho dele. E, bem, aí ele dá uma historinha, ele conta uma historinha ali pro filho dele. Ai, filho, que a gente pega essas meninas pra cuidar delas, porque elas não têm pra onde ir. Então a gente dá comida, água, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, ele acredita, mas não acredita. Mas ele acaba convivendo mais com essas meninas. E aí, cada vez que ele convivia mais com essas meninas, ele acabava vendo que ali tinha alguma coisa de errado, alguma coisa que o pai não contava a ele. E ele gostava muito de conversar com a Maia. Ele falava que a Maia era super direta. E às vezes ele perguntava a ela, mas pô, se você não gosta daqui, por que você não vai embora? Ela falava, se pudesse, né? Ele, ai, mas tipo, meu pai prende vocês aqui, então esses pequenos detalhes ele vai pegando. E aí ela questiona várias vezes a ele. E várias vezes pergunta a ele, mas se você soubesse que não era isso, o que você faria? Mas você seria capaz de chamar, tipo, ajuda? E ela acaba percebendo que ele meio que estava ganhando orgulho do pai, uma coisa que ele não tinha antes, que de repente isso não faria com que ele chamasse a polícia. Enfim, gente, a família toda era meio assim louca. Mas um belo dia a Maia tá nua, assim, lá no penhasco dela, e ele chega lá e vê ela. E ela sai pra cozinha, assim, abre a geladeira e dá aquele reflexo, né, na luz, e ele vê a borboleta nas costas dela. E aí ele pergunta da borboleta. E aí, gigantesca, ele pergunta pra ela, mas por que só uma borboleta? Aí ela fala, por que você não pergunta pro seu pai? E aí ele fala, como assim? Meu pai que faz isso com vocês assim? Então ele sabe que no fundo que, na verdade, ele acha que o pai traía a mãe. E que a mãe não merecia isso, que a mãe era doente, né? Tem uma conversa lá com o jardineiro, que ele fala que a mulher tá doente e tudo mais. E ele fala que a mãe não merece saber disso, e a família, e o nome da família e tudo mais. E a Maia várias vezes confronta ele com isso, né? Mas o nome de uma família vale mais do que tudo que acontece com a gente, sabe? E ele fica meio nessa questão assim. É, Nisso, o filho mais velho já não tem mais autoridade para pegar assim a Maia, meio que ficou exclusiva do jardineiro e acaba ficando exclusiva do filho mais novo, que acaba tendo um sentimento por ela. E a Maia usa disso para tentar
de uma certa forma, fazer com que ele chame a polícia ou, de uma certa forma, queira ela só pra ele e dessa forma que ele possa confrontar o pai para eles ficarem juntos e tudo mais. Essa é uma ideia na cabeça dela que ela pensava, então, nesses momentos que às vezes eles dançavam e tudo mais. Sempre tinha ela interior falando assim que era por isso, que ela tava fazendo aquilo por isso. Bem, mas tudo muda, assim, entre vários outros fatos que acontecem, né? Todas as meninas que chegam, todas as meninas que saem, tudo que acontece nesse jardim, acontece um fato que muda tudo ali, que é um fato que o filho mais velho, ele pega uma menina que, não, né, sempre que morre uma, eles acabam pegando outras depois. E na verdade era uma criança, então ele chega lá com essa criança, uma criança de 11, 12 anos, gente. E que você fica assim, oi? E aí ele chega lá e o jardineiro não concorda com isso. E a Maia, que acaba sendo, já virou ali meio que uma mãe, né, para as meninas, acaba pegando essa garota e falando, ninguém vai mexer nela, ninguém toca nela, que ela é uma criança, ela vai ficar comigo e ninguém toca nela. E ela acaba, né, pegando essa menina e ela consegue descobrir o nome dessa menina depois. E o jardineiro vai lá, enfim, bate no filho. Enfim, mas só fica nisso, assim, ele não faz mais nada com o filho mais velho, ele só dá lá uns negocinhos de bambu lá no filho e só, e fica por isso. E nisso, o filho mais novo, ele chega pra Maia e fala que vai chamar a polícia. Ele fala, não, eu vou chamar a polícia porque isso daí realmente é uma loucura. E não é só por... Aí ela falou, mas por que? Tipo, depois de 6 meses que ele tava lá, só agora que ele resolveu chamar a polícia. E ele fala que é mais por causa do filho, né? Porque se alguma... Vamos supor que alguma coisa aconteça com o jardineiro, quem acaba meio que pegando o lugar dele seria o filho mais velho. E seria uma pior do que já era, né? E ele fala que faz isso por ele porque ele tava meio já transtornado e tudo mais, tava sem limite já. E ele resolve chamar a polícia. E a Maia meio que conta para as meninas, então cada uma vai pro seu quarto e aguarda ali alguma coisa acontecer, mas nada acontece. Então elas acreditam que a polícia foi ali, mas como as portas descem, acredita-se que camuflou tudo, então a polícia não viu nada, não suspeitou de nada e tudo mais. Então elas meio que perdem a esperança e vejam que ficou por isso mesmo. E um dia elas estão lá no penhasco, então elas resolvem veem os três conversando, assim, uma gritaria, assim, uma raiva e tudo mais. E aí eles estão observando isso tudo, porque o filho mais velho fala que o filho mais novo foi lá e dedurou eles, e que eles podiam tá agora presos, poderiam estar agora no corredor da morte, e que o pai tinha que fazer alguma coisa, porque ele sempre ajudou o pai a levar as meninas para lá, e que o filho mais novo acabou tendo um pouco mais de mordomia, assim, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade naquele jardim, e que ele que tinha que ter, porque ele que ajudava o pai e o filho não ajudava em nada, o mais novo não ajudava em nada. E nesse meio de discussão, o pai vai lá, bate no filho igual fez lá quando o outro filho levou a criança. Só que o filho mais velho acho que é muito pouco. E falou só que é só isso. E que aí ele pega uma arma. Aí o filho mais novo já não tá mais assim, né, aguentando assim. E dá um tiro no filho mais novo. E aí a Maia desce e todo mundo resolve sair do lugar e tal. E nisso que o jardineiro tá assim, acho que ele dá mais um tiro também no jardineiro. E fica naquela coisa toda. A Maia vai lá, tenta ajudar o filho mais novo, né? Pra coisar o sangue, estancar o sangue, pra parar um pouco. Só que, enfim, aí nisso ele pede pra uma das meninas irem lá no quartinho pegar toalha, pegar um monte de coisa pra ajudar, né, o filho mais novo ali. Só que essa menina sempre foi meio esquisita, ela sempre foi meio estranha. A Maia sempre achou ela meio esquisita e de repente ela resolve simplesmente colocar fogo. Ele sente um cheiro lá de um produto químico lá que ele usava lá nas meninas. E, enfim, tudo pega fogo. E aí explode lá uma parte lá dos quartos, desse quartinho. E aí a estufa enche de fumaça. As meninas já estão ficando sufocadas com aquilo.
E ele fala, o jardineiro fala que elas têm que ir para algum outro lugar, que porque se o fogo pegar um outro compartimento lá do jardim, que explodir mais ainda. E nisso acontece outro e cai alguns pedaços assim, né, de vidro. Algumas meninas se machucam e tudo mais. E de repente elas tentam puxar, a Maia tenta puxar mais alto, assim, o filho mais novo com outras meninas. E elas, de repente, ouvem umas vozes, que é o bombeiro chegando ali pra puxar elas dali. E aí acaba com ela lá, volta a ela lá no interrogatório. E assim, gente, o livro, o final é sensacional, tem umas revelações ali que eu tive que ler duas vezes. Falei, ui, como assim, gente? Deixa eu voltar que eu não sei se é isso aqui direito que eu tô lendo. E assim, eu fico pensando como a autora, cara, conseguiu fazer esse livro, porque é um livro muito bem construído, assim. Todo tempo você tá querendo saber o que vai acontecer, todo tempo você quer saber se elas vão conseguir fugir, se não vão conseguir fugir. As cenas são muito fortes, gente, como eu falei pra vocês, são muito fortes. Não é um livro pra qualquer pessoa ler. Tinha momentos que você ficava assim, caraca, que gente louca, sabe? Só dá gente louca. E o livro começa que a Maia tá ali, ela acaba sendo uma das suspeitas do que aconteceu, e você fica assim. Então o livro começa ali, e aí o livro começa com. Como assim ela pode ser suspeita do que aconteceu? O que aconteceu? Você fica assim, o que aconteceu? Porque não fala, você vai saber mais pro final essa história, o que realmente aconteceu. E aí você fica assim, mas o que aconteceu? Por que ela tá sendo considerada, de repente, como uma pessoa que é a culpada disso? E isso, assim, foi o ponto, assim, pra história que eu achei, porque te prende todo o tempo, assim, e os personagens construídos, assim, depois conta toda a história do jardineiro, do porquê que ele fazia aquilo. Não que tem justificativa, mas conta o porquê dessa cabeça dele meio maluca, assim. E é isso, o livro em si é muito bem construído, são histórias fortíssimas. E o final tem umas revelações ali que, cara, você fica assim, meu Deus, como assim? E pra quem gosta desse gênero, gente, eu super indico pra vocês. Eu já quero ler o segundo livro. Eu não sei se começa desse finalzinho ali deles, né? Porque acaba com todo mundo no hospital e tudo mais. Eu só sei que depois de uns 5 meses, se não me engano, uma menina aparece morta. E aí volta toda a investigação. Então eu não sei se vai ter ligação com esse primeiro livro ou se são só séries dos mesmos detetives e tudo mais. Mas eu achei sensacional. Eu super indico pra quem gosta desse tipo de leitura de um thriller psicológico. É, E é isso, eu gostei muito, achei muito interessante, achei muito legal. Eu sempre ouvi a gente falar muito bem desse livro e realmente é uma história muito bem escrita. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Me digam aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você não tem vontade de ler por conta dessas questões mais fortes, assim. Mas é um livro que vale a leitura para quem gosta desse tipo de gênero, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.